Oi gente, tudo bem? O Porquê Assistir de hoje vai ser uma mistura de novo, né, de Porquê Assistir barra o que eu achei da segunda temporada, que é de Dear White People. Eu queria ter gravado quando saiu a primeira temporada, não gravei, e aí eu quis aproveitar que saiu a segunda, né, e fazer o vídeo pra falar sobre ela. Bom, a série é baseada no filme, né, que saiu em 2014, que também tem o mesmo nome, e também tem na Netflix, a série é da Netflix, e o filme também tá disponível lá, e eu gosto muito mais da série do que do filme. Eu acho que eles conseguem abordar muito mais coisas. A produção tá bem mais elaborada. Eu particularmente não gostei muito do filme. Eu acho que ele tem alguns pontos legais. Mas é tudo muito pincelado, assim. Eles falam muito rápido das coisas. Então acho que não dá pra ter uma discussão grande, assim, sobre os temas que eles estão falando ali. E eles conseguem fazer isso na série muito bem. Eu já tinha adorado na primeira temporada, eu acho que ela é uma série bem forte, assim. É construída de uma forma para ser uma série leve, assim, que não chega a ser tom dramático, a ser uma produção muito pesada, né, de construção pesada, mas ela fala das coisas na lata, assim, e é bem direto sobre o que ela tá falando, que é pra falar sobre o privilégio branco, né, e o racismo dentro da sociedade. Eu gosto muito da construção da série, porque ela às vezes ela tem um tom assim como se fosse um documentário, né? Então tem quebra de quarta parede dos personagens em alguns momentos, que é super legal. Você consegue sentir que às vezes ela parece como se fosse uma filmagem amadora, assim, não na qualidade da imagem, né? Mas o jeito que o roteiro tá passando, então parece que é como se alguém estivesse fazendo aquilo, né? Como se estivesse gravando um documentário mesmo. Às vezes não, então ele tem essas nuances em alguns momentos. E eu acho super legal. As duas temporadas, pra mim, ela tem o mesmo problema, que é conectar as histórias. Porque na primeira temporada eles vão tratando de todos os personagens ao mesmo tempo, mas eu acho que tem um problema no começo, né? Depois eles acham uma linha ali e vão trabalhando em cima disso, que fica bom, de linkar uma história com a outra. Acho que os dois primeiros episódios, assim, eles demoram a alavancar, assim, né? A conexão das histórias. E aí depois deslancha ali e fica ótimo. E a segunda temporada tem uma coisa que eu achei boa, mas ao mesmo tempo não achei boa, que é tratar cada episódio a história de um personagem. Isso é ótimo porque dá mais tempo de você elaborar aquele personagem, elaborar a trama dele, né? E tratar de assuntos diferentes. Então você vê que cada episódio eles vêm trazer um assunto diferente sobre o racismo, sobre o privilégio. E isso é super legal, né? Então dá mais tempo de discutir, mas ao mesmo tempo eu acho ruim porque quando a trama tá no ápice, né, daquela história, eles voltam no tempo pra falar do outro personagem, então perde um pouquinho, né, o clima que você já tava. Então, tem uma trama central ali, falar sobre ataques virtuais, né? Então, por exemplo, tem um episódio que quando você descobre quem é a pessoa, o próximo ele volta e vai falar sobre outra coisa do outro personagem. Então, assim, perde um pouco o clímax. E aí, como eu disse, né, o tema central dessa temporada é para falar sobre como as pessoas manifestam discursos de ódio disfarçados de opinião. Então, hoje em dia a gente vê muito isso, né, principalmente na internet, das pessoas falarem, ah, mas é a minha opinião, e sair falando um monte de coisa que ofende outras pessoas. Então, existe nesse limite entre opinião e entre preconceito. Então, não é tudo que é a sua opinião. Se você está ofendendo outra pessoa, se você está machucando outra pessoa, aquilo não é simplesmente a sua opinião, é um discurso de ódio. E as pessoas na internet se valem muito dessas coisas, de perfil falso, imagem que não é delas, nome oculto, todos esses negócios, para poder soltar esses discursos de ódio ainda de uma forma maior, mais agressiva. Então a temporada fala muito sobre isso, né, principalmente. Então ela começa, né, de um caso que um perfil começa a atacar a Sam pelo que aconteceu na última temporada. E aí o que começa a ser, a princípio, falar assim, discordar do que ela tá falando, aí depois começa a invalidar as coisas que ela fala, e por fim vem para ataques assim, super racistas, super agressivos, e não só virtualmente, né, mas presencialmente também, porque o cara estuda na mesma faculdade que ela. Então passa a ser uma coisa que não é só a opinião dele, assim, é uma coisa super agressiva e super racista. Então os episódios da Sam, eles são mais focados nisso. E aí eu gostei muito dos episódios serem focados em cada um por causa disso, porque cada trama, né, ela traz um assunto tão complexo de ser discutido e vai acrescentando coisas, né, à trama principal. Então eu achei isso ótimo. Tem os episódios do Leonard que
que fala, né, sobre ser um homem negro no meio LGBT, então toda essa questão do preconceito dentro do meio, né, um grupo que já sofre preconceito também reproduzindo preconceito. O episódio da Coco eu achei maravilhoso porque fala tanto sobre mulheres negras no poder, mas como mulheres no geral, né, a relação delas dentro da sociedade, sobre uma questão do aborto, que, nossa, pra mim foi um episódio muito bem construído, de mostrar ela pensando no futuro e a decisão que ela toma, e você entendeu por que ela faz isso, né, e mostrar que, assim, o aborto não é uma coisa fácil, é uma coisa muito difícil, não só fisicamente, mas psicologicamente, emocionalmente, né? Uma decisão muito complicada. Então, é um episódio que discute isso e é muito legal poder falar sobre esse assunto. E tem toda essa questão, né? De fazer ou não fazer, como isso vai mudar a vida dela e se ela tá preparada para isso ou não. Então, eu amei muito esse episódio. Tem o episódio da Joelle que é ótimo porque traz essa personagem para um foco, porque ela é uma personagem incrível, cheia de características maravilhosas e ela às vezes fica meio apagada, né? Eles até falam sobre isso no episódio, porque ela sempre anda com a Sam, então tem uma questão de pra Sam ser mais clara que ela, as pessoas dão mais atenção pra Sam do que pra ela, que eles já falaram sobre isso também na primeira temporada com a Coco, dessa questão, né, de tom de pele, então reforça esse assunto. O episódio do Troy, que também eu acho que discute uma coisa super importante, que é como você cobra de uma pessoa que a sociedade... Tipo, é muito, muito bizarro isso, né? Mas a sociedade, ela exclui pessoas e, ao mesmo tempo, ela cobra que essas pessoas sejam melhores. Então, ele, por exemplo, ele tem que ser um aluno exemplar porque ele teve a chance de entrar na universidade e ele tem que dar esse exemplo. E quando ele faz alguma coisa errada, ele tem vários amigos brancos lá, e quando todos eles fazem alguma coisa errada, ele sempre vai ser julgado mais do que os outros. E o episódio do Red também traz um assunto muito importante. O Red acho que é um dos meus personagens favoritos. Na primeira temporada também, o episódio dele é muito importante, né? Eu acho que foi no episódio dele, assim, que o roteiro começou a se encaixar pra mim, começou a ficar bem desenvolvido, foi no episódio dele. E é um episódio, nossa, muito pesado, que você fica mal assistindo. E aí nessa temporada ele tá lidando, né, com as consequências daquilo. Então tem uma conversa dele com o diretor da escola que fala sobre as preocupações que a pessoa tem na vida. Então ele tá dando exemplo dos alunos brancos lá que estão passando na faculdade, assim, eles têm que se preocupar com nota, eles têm que se preocupar com a carreira, com escolhas que eles vão fazer na vida e coisas assim que, não vou dizer que sejam fáceis, mas são coisas da vida, são mais simples do que ele tem que se preocupar, porque ele precisa se preocupar com tudo isso e ainda tem que se preocupar com mais um monte de coisa que a gente não tem nem noção do que é, eu pelo menos não tenho, né? Do que seja, todas essas preocupações que ele tem. A série é muito legal por causa disso, porque ela te faz pensar sobre essas coisas, né? A gente que não sabe o que é isso, você pelo menos se põe um pouco no lugar da pessoa, você aprende um pouquinho, né? Entende como essas coisas funcionam, como isso acontece. Com certeza eles abordam muitas outras coisas que pra mim pode ter passado despercebido também, mas eu acho que ela é uma série muito importante e muito boa, porque é uma série gostosa de assistir, né? Ela tem momentos muito legais da narrativa, dos personagens, né? Da vida deles, porque isso também é um ponto maravilhoso de construção de personagens, porque eles podem tratar deles de forma individual, então cada um tem características diferentes, cada um tem coisas marcantes, né, que diferem um do outro e são complexos também, porque a gente tem esse problema, né, de representatividade dentro da televisão quanto no cinema, apesar de eu achar que hoje em série tem um pouco mais, ainda é uma coisa muito escassa, né, de você ter representatividade efetiva, assim, nas coisas. Tem sempre poucos personagens, eles aparecem, eles estão sempre presos dentro de estereótipos, né, como se todo mundo fosse definido por aquelas características. Além disso, de mostrar que eles também tomam atitudes erradas e que eles fazem coisas erradas. O Troy, por exemplo, é um personagem totalmente horrível, eu pelo menos não gosto dele, mas que isso é normal também, ele pode ser uma pessoa errada, isso não invalida ele como pessoa, ele não tem que ser melhor que ninguém, ele pode ser realmente uma pessoa preguiçosa que não gosta de estudar, e daí, sabe? Então todos os personagens, eles também têm defeitos, eles também tomam atitudes erradas, a Sam também, então você vê que assim, o fato dela
ter pensamentos errados e fazer coisas erradas, não vai invalidar que ela é uma ativista e tudo aquilo que ela tá falando e por tudo aquilo que ela luta. Então, isso é muito legal de construção de personagens. E eu acho que eles têm um apoio visual também muito legal, porque além de ter um apoio narrativo que vem mostrar coisas do começo da faculdade lá, bem antigo, né? Então, o narrador, ele sempre vem trazendo essa parte histórica. Você vai vendo pela faculdade... sempre que tem foto de coisas antigas, é todo mundo branco, e homens brancos sentados em coisas, então isso é uma coisa que a gente vê na realidade, então toda coisa que tem histórica é sempre algum homem branco que está fazendo alguma coisa, então eu acho legal porque eles usam esse apoio para mostrar que isso não é um problema de hoje, isso é uma coisa estrutural, histórica e que infelizmente ainda acontece, né? Mas que não começou agora. Nossa, é uma série maravilhosa. Eu de verdade espero muito que todo mundo assista. Traz assuntos tão importantes da gente discutir e falar bastante sobre isso. Então eu acho uma pena que ela não é tão divulgada quanto as outras, porque é uma produção ótima e tem um enredo ótimo, personagens ótimos, atores maravilhosos e ela é bem divertida, né? Mesmo sendo tratando de coisas sérias, tem momentos super legais. Não esquece de curtir o vídeo se você gostou, compartilhar e se inscreve no canal para receber os próximos e as próximas indicações. Então é isso, até a próxima, tchau!